Afinal de contas, o que é a literatura? Uma coisa para quem não tem o que fazer? Algo que a gente usa para fugir da realidade? Se você também tem essa dúvida, fica nesse vídeo até o final. Ontem, após a notícia da morte do Papa Francisco, muitos jornais começaram a espalhar várias notícias, relembrando frases que o Papa falou a respeito dos mais diversos assuntos. E o que isso tem a ver com literatura? Tem a ver que, no mundo atual, nós deixamos de olhar as pessoas pelo que elas são e a gente só olha para as ideias rotuladas que elas defendem. Então, atualmente, a gente olha para as pessoas de um modo muito simplório. A gente não olha mais para as pessoas através da personalidade, daquilo que a pessoa de fato é, do que a pessoa de fato faz. Mas nós precisamos a todo momento saber quais são as ideias que a pessoa defende ou de que lado a pessoa está. Porque, se nós não tivermos isso, nós não saberemos viver. E isso é um sinal claro de falta de literatura. Por quê? A literatura é a parte da arte que nos mostra quem é o ser humano, quais são as suas potências, quais são os seus vícios, quais são suas virtudes, o que é que aquele ser humano tem dentro dele que o faz humano. E é justamente porque nós lemos tão pouco que nós precisamos rotular tanto. Nós não lemos mais, não conhecemos mais o íntimo, não sabemos mais o que é amor de verdade, o que é ódio, o que é paixão. Não conhecemos mais as palavras pelo que de fato as palavras são, mas utilizamos palavras ao vento. E quando nós conhecemos uma pessoa, nós rapidamente precisamos rotulá-la. Ela é de direita ou é de esquerda? De que lado ela está? Eu preciso fazer isso, porque se eu não fizer, eu não consigo sobreviver. Eu não consigo olhar mais as pessoas nos olhos. Diante de uma pessoa que nasce ou diante de uma pessoa que morre, eu não sei olhar apenas e dizer, ela nasceu. Ou não sei olhar para a pessoa e dizer, esta pessoa morreu. E ela tinha amigos, ela tinha familiares, ela tinha pessoas que de fato se importavam com ela. Ela tinha pessoas que a amavam e ela também amava algumas pessoas. Então, nos falta isso. E esse que nos falta é justamente o que a literatura pode trazer para a sua vida. Então, é através da literatura que nós conhecemos cada vez mais os seres humanos, mas principalmente conhecemos a nós mesmos. Se a gente lesse um pouco mais a literatura, ao invés de ler jornais, a gente teria uma visão do mundo e uma visão de nós mesmos bem mais apurada do que a visão que nós temos. Porque quem não tem paciência de conhecer, quem não tem paciência de passar 600 páginas conhecendo, conversando com o Raskolnikov, também não tem paciência de ficar 10 minutos conhecendo as ideias de uma pessoa. Então, é mais fácil rotular. É mais fácil dizer que politicamente a pessoa está de um lado ou do outro. É mais fácil pegar as ideias da pessoa e dizer essa pessoa são essas 10 ideias que eu listei. Se nós víssemos com clareza, a gente veria que isso é um absurdo. Ninguém é 5 ou 10 ideias. Uma pessoa é bem mais que isso. Mas aqui, nesse momento, eu quero te convidar para uma reflexão ainda mais profunda. Nós fazemos isso com a pessoa do nosso dia a dia. Nós fazemos isso em relação a um Papa. E, infelizmente, também fazemos isso com Jesus. Nós, às vezes, trazemos Jesus dentro de nós apenas como uma ideia. Então, Jesus é a ideia A, Jesus é a ideia B. E nós acabamos por esquecer que Jesus é, na verdade, uma pessoa. Uma pessoa que é Deus e possuía sentimentos quando passou pela terra. E ainda hoje, porque Cristo vive, ele possui sentimentos. Ele possui ideias, é claro, mas ele não é somente as ideias. Então, quando nós encerramos as pessoas e encerramos Cristo dentro de uma caixinha de ideias, a gente
não dá a oportunidade dessa pessoa nos surpreender. E isso é o que de fato acontece na nossa vida. Quantas vezes nós não estamos acostumados a colocar a pessoa numa caixinha e essa pessoa nos surpreende? Ela faz algo fora da curva. E foi justamente esse colocar as pessoas em uma determinada caixinha que fez com que as pessoas à época, e às vezes também nós, faz com que nós matemos a Cristo. Porque nós olhamos para ele, encerramos numa caixinha de ideias e qualquer coisa que ele faz de diferente daquela caixinha na qual nós o colocamos, faz com que a gente descarte. Isso não é para mim. Eu vou embora porque essa palavra é dura demais. Quando, na verdade, se a gente esperar um pouco, se abrir, der a possibilidade das pessoas e do próprio Cristo nos surpreender, nós veremos muito mais do que nós vemos agora. Então, Jesus estava ali pregando, ele obedecia às leis, mas, de repente, para curar uma pessoa, ele precisava romper a lei do sábado. Então, eu preciso curar essa pessoa, porque a vida humana está acima das caixinhas, porque a vida humana está para além daquelas barreiras que nós colocamos. E, de fato, são barreiras. Quando a gente fala dos mandamentos, os mandamentos não são barreiras, os mandamentos são balizas. Então, eu utilizo a baliza somente para ajustar o carro, para colocar o carro na vaga. Mas o carro não é a baliza. Eu só vou colocá-lo ali dentro. A mesma coisa acontece com as ideias. A gente pode utilizar as ideias como uma baliza, mas a gente não pode fazer das ideias barreiras. Então, esse é o convite de hoje. Fazer com que você reflita e pense. Eu tenho vivido de fato, eu tenho convivido com as pessoas, tenho dado a oportunidade das pessoas se revelarem e mostrarem quem são, ou eu estou apenas vendo as pessoas rotulando e dizendo: essa pessoa está no grupo A, essa daqui está no grupo B, com essa daqui eu converso, com essa eu não converso, sem dar tempo ao tempo e sem dar a oportunidade de fato de ouvir as pessoas. E nós fazemos isso muitas vezes. Então, esse é o convite do vídeo de hoje. E se você quer deixar de fazer isso, assistiu esse vídeo aqui e percebi, poxa, Sângela, eu realmente estou fazendo isso. O que eu posso fazer para ser diferente? Essa é uma luta para a vida inteira, porque infelizmente nós fomos educados dessa maneira, mas a literatura é justamente essa porta de entrada. A literatura é a arte que te faz ver o homem como homem. A literatura é a porta que te faz ver que o mesmo Aquiles que pode ficar irado é o mesmo Aquiles que pode exercer atos gigantescos de nobreza. O mesmo Raskolnikov, do Crime e Castigo, que pode praticar um crime hediondo e viver tudo aquilo que ele viveu, também pode se arrepender. Então, é a literatura que te dá esse espaço de imaginação e de visualização do homem como um todo e não uma caixinha, como fazem as ideologias conosco. Esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado. Um forte abraço e até a próxima.